Olá, é um prazer estarmos juntos para essa reunião que nós teremos agora. É uma reunião, ela está sendo feita pelo Telegram, que tem a funcionalidade do áudio e também do vídeo, além das mensagens de texto. Então, quem quiser participar, primeiro entre no nosso grupo do Telegram e você poderá participar se assim quiser. É bom lembrar também que as nossas reuniões, por serem abertas ao público, não significa que todas as opiniões expressas por todos os indivíduos do grupo refletem necessariamente o consenso ou a opinião dos estudantes da Bíblia. Uma vez que todos são bem-vindos, ou eu diria até todos os crentes no resgate são muito bem-vindos, pode haver que um expresse uma opinião pessoal, porque ainda não conhece as doutrinas dos estudantes da Bíblia, tem a sua opinião, então isso não reflete necessariamente. E ainda nessa linha, o nosso objetivo principal de nos reunirmos, ainda mais com vídeo e áudio, é para o encorajamento. Então, se alguém discordar talvez de algum ponto, fique livre para expressar isso em privado. Pode mandar uma mensagem para mim, podemos discutir qualquer ponto de vista que você tenha, mas vamos evitar o debate nas reuniões. Né? Expressar uma opinião é uma coisa, debater, não, porque isso, porque aquilo, é outra, que aí desvia o foco. Então, colocando esses pontos, né? E estamos todos de acordo, os irmãos e amigos presentes sabem também que a reunião está sendo gravada para benefícios de outros. E se você está no grupo e está participando da reunião, você dá então a nós o direito de divulgarmos esse conteúdo para outras pessoas. Quero dar as boas-vindas então quem já está aqui, o nosso querido Everaldo, a querida Rosângela, que estão aí nos acompanhando. E à medida que outros forem entrando também, e vocês que estão assistindo a reunião gravada, sejam todos bem-vindos. Nós temos aqui um hino inicial, que é o hino 52, Purifica-me. Deixa eu colocar aqui o áudio dele. É um hino 52, vamos ver aqui. Deixa eu ver, só um minutinho aqui. Eternamente vou descansar ao lado do Redentor. Por isso espero e vou morar, pois por mim ele se entregou. Meu morredor,
Amado Pai Celestial, muito obrigado pela ocasião de estarmos juntos em reunião. Permita-nos, por favor, Pai, sermos edificados pela Sua palavra e nos fortaleça para vencer esse mundo que tem se oposto com tanta força aos seus seguidores e aos seus adoradores fiéis. Pedimos mais uma vez uma bênção para todos os nossos queridos irmãos e aqueles que estão no caminho da consagração. Fortifica-os, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas. Quem chegou aqui agora, estou vendo aqui a Cida, e chegou agora, seja bem-vinda, Cida. Nós vamos considerar este artigo, que vocês podem aí, paralelamente também, acessar, Vencer o Mundo. Foi o artigo que na nossa votação recebeu mais votos, né, para ser estudado. E é um artigo da revista Aurora, que é publicada pelos estudantes da Bíblia Aurora. Baseia-se no texto de João 16:33, que diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." O estudo, eu até pedi para vocês no grupo que lessem antecipadamente, né? Porque nós não vamos ler todo ele, nós vamos considerar a essência do estudo. E nessa primeira parte aqui, que vai desde o parágrafo inicial, né? À medida que Jesus, até o fim aqui, até a guerra cristã, basicamente aqui está dizendo que os discípulos se surpreenderam com o que Jesus falou, de que ele seria perseguido, que ele daria a carne dele pela vida do mundo, que ele não teria, que os discípulos seriam perseguidos. Então eles se surpreenderam. Afinal, eles esperavam o Messias, o ungido, o Salvador. Naquela visão judaica, o Messias era um rei que iria salvar, iria libertar a nação de Israel. E como é que esse rei libertador, então, dizia que ele ia morrer? E ainda mais dizia que os discípulos seriam perseguidos como ele foi perseguido. Então esse foi o choque que esses discípulos tiveram. Eles não conseguiam exatamente, por mais direto que Jesus fosse. Então eles tiveram que, obviamente, depois da morte de Jesus, eles receberam o Espírito Santo. Jesus abriu a mente deles para as Escrituras, aí sim eles entenderam o papel maior do Messias. Então, basicamente, isso que nós falamos agora é o que todos esses parágrafos aqui iniciais, é o argumento desses parágrafos iniciais aqui. E aí nós partimos agora para a parte que fala da guerra cristã, né? Porque a sequência anterior fala das declarações de Jesus, né? Dizendo assim, por exemplo, lá em João 16:32, "Aproxima-se a hora, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo." Então, declarações como essas de Jesus parecem uma forma estranha de animar as pessoas e acalmar os corações, como diz o parágrafo aqui, né? Mas é bom notar que não era exatamente o aviso de uma tribulação vindoura que daria aos discípulos paz e bom ânimo, mas o fato de que, quando ela chegasse, eles entenderiam o seu significado e perceberiam que estavam tendo o privilégio de sofrer com ele. E Jesus também queria que eles soubessem que ele venceu o mundo e que eles também receberiam forças para vencer o mundo se continuassem sendo seus discípulos. Então essa é a ideia principal aqui, né? Daí nós entramos nessa parte que começa a falar da guerra cristã. E, segundo
segundo o que diz, né, 1 de Pedro 5:8, que guerra é essa? Né? Que tipo de guerra é essa? E vocês também fiquem à vontade se quiserem comentar. Quem tiver por vídeo, né, se tiver mais de uma pessoa por vídeo, eu sugiro que quem quiser comentar levante a mão. No caso aí, tendo só, por enquanto, o Everaldo no vídeo, né, você pode comentar à vontade. Então, voltando aqui, né, sobre a guerra cristã, 1 de Pedro 5:8. Que tipo de inimigo nós combatemos ali? Como está dizendo aqui, é uma guerra na qual combatemos inimigos formidáveis, que certamente nos dominariam caso não recebêssemos força divina para superá-los. Satanás, o diabo, é o líder de nossos inimigos e seus aliados são o mundo e a nossa própria carne decaída. Então, o que nós temos aí? Nós temos inimigos formidáveis, né? Grandes inimigos. Temos o mundo, temos a carne e o próprio Satanás, o diabo, né? Olhando assim, essa guerra facilmente seria perdida se não houvesse ajuda para nós, a ajuda que Jesus Cristo prometeu. E nós vamos ver agora alguns detalhes com relação ao que é preciso fazer para começar a vencer. Eu vou pedir à irmã Simone para ler esse parágrafo aqui. Consegue ler, Simone? Não tem como aumentar, né, essa letra. Tô achando ela tão pequenininha. Eu vou ampliar aqui a tela. Ah, sim. Tá nos limites, né? Uhum. Termos bíblicos como mortificar e crucificar descrevem nossos esforços para subjugar a carne. O apóstolo Paulo escreveu sobre si mesmo: trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado. Por outro lado, o termo vencer é usado no Novo Testamento para descrever a vitória dos cristãos sobre Satanás e sobre o mal, que é a base do mundo do qual ele é o príncipe. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, escreveu Paulo. João fala em vencer o maligno. Ele também descreve que aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Obrigado. Então aqui, Colossenses 3:5, Romanos 6:6, Gálatas 2:20, 5:24, 6:14, são os textos citados aí para falar de que duas coisas que os cristãos precisam fazer com a carne. Então eles têm que, pode falar? Sim. Nós temos, né, que mortificar e crucificar a carne. Porque a carne, ela, na verdade, ela simboliza tudo que a nossa imperfeição eleva, né, que são os desejos da carne, a própria visão imperfeita das coisas, né, que nós desenvolvemos. A gente pode perceber isso pelo que aconteceu com Adão e Eva mesmo, quando eles abriram os olhos. Então você passa a ter uma visão diferente das coisas, né, pela imperfeição. Então por isso que é preciso controlar a carne, mantê-la mortificada, anestesiada dessas coisas, o que é muito difícil, principalmente nessa era em que nós vivemos, em que todos estão à flor da pele, né? As coisas estão polarizadas, o mundo está se infiltrando cada vez mais. Acesso ao que é errado é muito mais fácil hoje do que 10, 15, 20 anos no passado. Eu tenho, assim, até muita pena da geração atual, de quem é jovem, quem está crescendo nesse mundo, né, com tanta coisa desviada, né, com tantos conceitos assim deturpados. O errado é certo, o certo é errado, né? Então é preciso mortificar e crucificar, né? O apóstolo Paulo, ele fazia isso, né? O que diz lá em 1 Coríntios 9:27?
O irmão Everaldo tem como ler pra gente? 1 Coríntios 9, 27. Só um minutinho, André, estou procurando aqui. Pois não. Isso aí. Tá. Se tiver uma Bíblia impressa, de repente, se for mais fácil assim. Acho que ele tá com. Eu peguei você de surpresa, né? Desculpe. Coisa assim. Primeira Coríntios. Qual que é o capítulo? 9, 27. André. Capítulo 9, versículo 27. Tá, vou ler na versão, nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Uhum. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Ok, obrigado. O que você entende por isso, Everaldo? Bom, eu creio eu que tratando, aqui diz, né, eu trato meu corpo duramente, né, e obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser uma delas. Eu creio que nós, como os cristãos, né, a gente vai pregar a mensagem, né, a mensagem do chamado, né, da colheita para outros, né, só que temos que também ficar atentos, né, mesmo mostrando para as pessoas seguirem, né, que aquilo que tem que ser feito, aquilo que Deus quer que fazemos, né, não caímos, né, não tropeçamos. Isso aí. Exato, né? Será que Paulo estava falando de tratar assim fisicamente, literalmente, né, do modo físico, de flagelar, de se bater, porque tem religiões que até usam andam com um chicote, um flagelo, né? Será que é isso que ele estava falando, irmã Simone? Não literalmente, né? Porque até eu ia dizer que a diferença da versão aqui, por exemplo, eu tô com uma outra, que é a versão nova, versão internacional, né? Que é essa aqui. Vou mostrar aqui. Essa outra aqui. Ela até é mais literal, que ela fala assim, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, né? Aí dá a impressão de que ele se batia mesmo, né? Mas é que quando a gente vai contra a nossa vontade, é como se estivesse apanhando, né? Dói contra a nossa vontade. Você tem vontade de fazer uma coisa, você... É tipo uma dieta, né? Ou tipo qualquer outra coisa que você quer controlar, é difícil. E daí Paulo, quando falava faço dele meu escravo, era completamente controlado, né? Porque um escravo, mesmo nos tempos bíblicos, não sendo extremamente maltratado e tudo, mas ele era obediente ao seu dono, né? Ele ficava submisso, né? Então dá a entender isso, que Paulo conseguia ter esse controle sobre o próprio corpo dele, né? Exato, né? Gostei do que você falou, que é uma coisa que dói, né? Vamos supor, alguém que é alcoólatra e aprende a verdade a respeito de Cristo e quer se tornar cristão, quer receber o Espírito Santo, ele precisa abandonar a prática do alcoolismo. É difícil, né? Assim como se a pessoa usa drogas, ela tem que abandonar a prática, né? No caso de drogas e do álcool, dependendo do tempo de uso, quando a pessoa para, ela tem crises de abstinência.
é algo físico, é uma dor física. Inclusive, se não tiver acompanhamento médico, em casos extremos, a pessoa pode morrer. Então, para ter uma noção de como que é um esforço, né, que envolve abnegação, né, envolve alguma dor, né, é uma luta, é uma coisa séria, né? Mas não existe isso de ex-alcoólatra, as pessoas dizem. E eu posso até concordar, mas existe pessoas que são alcoólatras, mas não praticam o alcoolismo. Elas são porque têm a inclinação, né? Tá dentro do DNA delas, mas não praticam, não bebem nada. Então você vê como que é possível. Estou dando um exemplo para expandir para outros exemplos também, né? De pessoas que talvez tenham inclinações para algo que a Bíblia condena e diz assim, mas eu nasci assim. É verdade, você nasceu assim, por causa do pecado. Agora, também é verdade que se você quiser vencer o que quer que seja, você vai conseguir. Porque você tem também a ajuda do Espírito Santo, que é uma força poderosíssima. É por isso que lá há relatos bíblicos que falam, né, que pessoas praticavam todo tipo de pecado no passado e todo tipo de pecado foi vencido. Então, é uma guerra que nós temos. Mas será que significa apenas eximir-se de praticar o erro? É isso que é o cristianismo? É só você não fazer o que é errado e fazer o que é certo? É isso que a gente queria ver aqui, olha. Começar a ver por aqui. Eu vou pedir a irmã Simone para ler também. Deixa eu ampliar aqui. Por mais que tais atos sejam louváveis, não são apenas atos bondosos nem atos de caridade que nos fazem vencer o mundo e seu espírito, conforme o exemplo de Jesus. Pelo contrário, a questão é termos um ponto de vista diferente sobre o objetivo da vida. Isto é, em vez de vivermos para nós mesmos, devemos viver para Deus e dedicar nossa vida ao seu serviço. Tem-se dito que a autopreservação é a grande lei da natureza. Isso é indubitavelmente verdadeiro com relação a todas as ordens inferiores das criaturas de Deus aqui na Terra, e isso é apropriado. É só por causa do pecado e do mau governo de Satanás que essa lei tem sido adotada pelos seres humanos como motivo dominante da vida. Então aqui nós estamos falando, né, desse ponto. Será que a questão é simplesmente você praticar coisas virtuosas e parar de fazer coisas ruins, né? É isso que automaticamente qualifica alguém para o prêmio da chamada celestial? E quem quiser também comentar pelo chat, pode ficar à vontade, né? Se quiser escrever, né, a gente pode ler aqui também. Vamos pegar, por exemplo, pessoas de religiões não cristãs, né? O budismo, por exemplo, ensina virtudes, ensina algumas coisas louváveis. Será que automaticamente faz dessa pessoa um cristão ou alguém apto para a vida celestial, né? Então, pelo que estamos vendo aí do parágrafo, né, por mais que tais atos sejam louváveis, não são apenas atos bondosos nem atos de caridade que nos faz vencer o mundo e o seu espírito, mas é viver para o Pai Celestial e não para nós. Então, o objetivo de qualquer coisa que nós estejamos fazendo deve ser para o Pai Celestial. Então, daí a gente começa a ver um pouquinho, né, de que não basta apenas vencer a guerra contra as coisas ruins, mas a gente tem que se entregar plenamente para o nosso Criador, para Jeová, se quisermos
começar a trilhar esse caminho. Irmã Simone, queria falar alguma coisa? Porque então os atos louváveis e bondosos, eles até, atos de caridade, eles até podem entrar, né? Mas como disse aí, tem a ver com a nossa motivação, né? E a motivação é justamente o amor pelo Criador, né? Que vai vir na frente, e por Jesus Cristo. Então tem a ver com a nossa fé. E é interessante, no fim ali do parágrafo, ele falou sobre a autopreservação, né? Que muitos acham que a função da vida, né, é a autopreservação. Daí eu lembrei aqui de Gênesis 9:2, que depois do pecado, depois do dilúvio, né, antes Adão tinha recebido a tarefa de subjugar os animais, né? E aí depois do dilúvio, no capítulo 9, versículo 2, Noé recebeu a instrução, né, de que os animais teriam medo, porque o homem dominaria sobre eles, né? E eles tinham sido dados como alimento. Então existe mesmo na natureza essa questão hoje, mas não é isso que nos dá objetivo na vida, e sim entrar dentro, né, entrar no plano de Deus. Exato, né? E aí a Rosângela, ela está comentando aqui que ela tem amigos espíritas que são extremamente piedosos e caridosos. Mas isso não é ser cristão. Quero dizer que ser caridoso não é o suficiente. E de fato, aqui não estamos sendo preconceituosos com religião nenhuma, né? Apenas estamos separando as separando coisas, sistemas, né? Cristianismo é uma coisa, o ensinamento do cristianismo não é o ensinamento do espiritismo, é isso que a gente está querendo dizer. Agora, há muita virtude nas práticas, né, nas caridades que os espíritas fazem, e que muitas vezes fazem muito mais do que muitos professos cristãos. Não, eu conheço, tinha muitas pessoas conhecidas e muitas famílias na minha cidade natal, né? E eram pessoas extremamente educadas e bondosas, com famílias inteiras, assim, muito amorosas. Mas o que a gente quer dizer é justamente que a palavra cristão, né, ela é mais profunda, ela tem a ver com você seguir os passos de Cristo da maneira como ele pregou. Então ele pregou, por exemplo, a salvação de todos através do sangue dele. E não é esse o ensinamento do espírita, que acredita, né, numa evolução diferente. Jesus pregou a ressurreição, não a reencarnação. Então não tem como encaixar o ensinamento, né? Mas nessa questão aí, né, meros atos de caridade, tanto do lado cristão como de qualquer outra, não é isso que garante que uma pessoa seja escolhida por Deus para ter a vida celestial. Parece que o grande cerne, a grande questão aí é você realmente querer viver para Jeová. É você abrir mão de tudo. Tá? Por exemplo, essa guerra, né, que o cristão tem, ele abre mão desses prazeres ilícitos, ou mesmo lícitos que talvez desviem, né, o foco do cristianismo. Abre mão, por exemplo, do direito de viver na Terra, que é uma coisa natural, nós já nascemos com esse desejo de saúde, né, de vida. É muito bom nós estarmos com os amigos, é muito bom nós viajarmos, irmos à praia, acamparmos, né? A música é maravilhosa, né? Os pais, os avós, os parentes, tudo isso é maravilhoso. Só que o verdadeiro cristão ama tanto a Jeová e a Jesus que está disposto a abrir mão de um futuro normal aqui na Terra, com todas essas coisas que são lícitas e que Jeová e Jesus vão dar para a humanidade. A Terra, ela vai ser um paraíso. As pessoas não vão mais morrer no futuro, no final do milênio. Então será um futuro brilhante. Só que aquele que quer ser cristão abre mão disso, porque o ser cristão significa andar nos passos de Jesus e segui-lo para onde ele for. E segui-lo para onde ele for. Que é o mais importante, eu acho, desse termo cristão, né? Que não basta acreditar, mas é estar com ele.
Porque acreditar, né, grande parte da população mundial acredita na existência de Jesus Cristo, do Pai, né? Mas a maioria não entende o que é estar com ele em todos os sentidos, seja em imitar a sua postura, em ter amor por ele e querer estar com ele, literalmente, né? Exato, né? Aproveito para dar as boas-vindas ao nosso grande e querido amigo Edson. Seja bem-vindo, que está aí conosco. Se quiser comentar alguma coisa também, por áudio, por vídeo ou pelo texto, fique à vontade. Então é isso. Inclusive nesse quesito cristianismo, né? Isso que nós acabamos de falar não é uma surpresa para a maioria dos cristãos, né? A vasta maioria, protestantes, católicos, todos eles querem ir para o céu, né? Talvez não entendam tudo que esteja envolvido, mas na cabeça deles é assim: morreu, vou para o céu. Agora, curiosamente, para quem vem de algumas religiões, como o cristadelfianismo, as testemunhas de Jeová, isso é um conceito estranho para eles. Porque, para as testemunhas de Jeová, por exemplo, eles creem que é possível ser cristão e viver na terra. Eles dividem os cristãos em duas classes, uma que vai para o céu, outra que vai para a terra, quando essa não é a mensagem do cristianismo. Então, vencer o mundo, nós vencemos o mundo hoje, o cristão vence o mundo hoje para ir para o céu. Ele vence o mundo para receber essa grande recompensa. O chamado de Jesus é para isso, né? E eu não estou aqui dizendo que só porque a pessoa se diz cristã, automaticamente ela vai para o céu. Não é isso. Mesmo entre grupos sérios como os estudantes da Bíblia, né? Alguém pode chegar e dizer: eu sou consagrado, eu sou batizado, eu quero ir para o céu, e no final da história, não, ele não vai. Porque quem vai decidir no final da história é Jeová. Mas exige-se essa decisão da nossa parte, de nos oferecer, de estar à disposição, de fazer esse sacrifício, de nos entregar a Ele para isso. Aí, é até aí que nós fazemos. O restante é com Jeová. É Ele que decide gerar pelo Espírito, né? E, na verdade, Jesus é usado para isso, né? Para derramar o Espírito Santo. E depois é Ele que vai decidir junto, né? Quem é que vai entrar nos 144 mil para receber a glória, a honra e a imortalidade, para se sentar no trono com Jesus no céu, e a grande multidão que servirá diante do trono também no céu, numa função sacerdotal, mas não numa função reinante como os 144 mil. Isso faz parte da crença dos estudantes da Bíblia. Se você tiver curiosidade sobre isso, fique à vontade também de escrever para nós, né, a respeito desse assunto. Só verifica a energia aqui, Simone, que eu não estou vendo. Isso aqui está ligado na energia? Tá. Olha aí, dá uma olhada. Agora sim. Ok. Bom, e já que nós estamos falando de Jesus Cristo, né? Vamos adiantar um pouquinho aqui e falar sobre Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior. Relembrando, nós estamos aqui considerando o artigo cujo tema principal é vencer o mundo, mas o vencer o mundo para o cristão significa estar onde Jesus está, que é no céu. Então é por isso que nós fizemos esse comentário agora sobre esse ponto. Jesus, ele deu um mandamento maior, um novo mandamento. João 13:34 diz qual é esse novo mandamento. Você tem como ler aqui, Simone? Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Isso, então, parte do nosso caminho para vencer o mundo
está conseguir amar uns aos outros, não simplesmente amar normalmente. Se pararem para pensar, a qualidade do amor que está sendo exigida aí é maior. Conseguiram perceber? É amar simplesmente normalmente? Irmã Simone. É amar como Jesus amou seus discípulos. O amor de Jesus pelos discípulos foi ao ponto de entregar a sua vida, de ter paciência. Quando a gente lê os relatos dos evangelhos, era um relacionamento muito profundo de amor mesmo que Jesus tinha, né? Exato, né? Então, esse nível de amor, diz o parágrafo aqui, né, que esse ponto de vista não foi compreendido nem apreciado pelas pessoas dos dias de Jesus. As pessoas em geral, né? E os seus próprios discípulos só entenderam sua real importância a partir do Pentecostes, ou seja, quando o Espírito Santo foi derramado, né? Cita aqui o conselho de Jesus para aquele jovem rico, para que vendesse tudo e entregasse tudo, né? Porque isso faz parte do amor. Se pararmos para pensar, o que Jesus fez? Ele não abriu mão de toda a riqueza dele para vir aqui para a Terra? Nós não conseguimos nem entender o grau de riqueza que Jesus tinha nas cortes celestiais. Mas ele abriu mão de tudo aquilo. De certo modo, ele deu aos pobres, ele vendeu. Por quê? Quando você transfere a sua riqueza para outra pessoa, não foi o que Jesus fez? Por abrir mão da riqueza dele do céu, ele, de certo modo, não nos habilitou a termos essa mesma riqueza? A sermos candidatos a termos essa riqueza no céu? Então, está aí o contexto de amar como Jesus amou, né? O que ele fez foi fenomenal, irmã Simone. E não adianta pensar assim, que talvez a pessoa, assim, isso é um pensamento que me veio, né? Talvez alguém possa pensar, mas ele sabia que ele ia morrer, e ele sabia que ele ia ter tudo de volta, e ele sabia que, bom, mas de qualquer maneira, a vida dele foi aqui na Terra durante o período, né? Assim como nós. Nós também temos um período temporário aqui na Terra, nós não sabemos exatamente quantos anos, quanto tempo será, mas a gente tem a mesma oportunidade de, assim como Jesus, durante o tempo que estivermos aqui, agirmos como ele. E a recompensa é a mesma. O mesmo, como o André falou, né? Ele veio dividir aquilo que ele tinha, oferecer, olha, eu tenho isso e eu estou oferecendo, né? E aí, Essa riqueza. novamente, não é algo obrigatório. É um convite. É um convite. Uma oferta, né? No caso daquele jovem rico, ele aceitou? Não aceitou, né? Olha o que ele perdeu. Hoje, né, em retrospecto, né? Só levantando um parêntese nisso também, que a questão desse jovem rico, por exemplo, algumas religiões entendem que ele perdeu tudo, né, André? Uhum. Que pensou assim, então ele perdeu a vida, né? As pessoas acham, ele né? preferiu a riqueza do que Jesus Cristo, então ele está morto, não vai ser ressuscitado. E não é isso que a Bíblia diz. Ele perdeu essa oportunidade, né, de ser co-herdeiro com Cristo no reino. Supondo que ele não aceitou depois, né? Porque a Que história a gente não conta. sabe. E também tem uma questão, né, que 3 anos e depois, né, que Jerusalém foi destruída. Deixa eu tirar um gatinho desobediente daqui. Muito curiosa. Põe ela ali, né? Então é isso, né? Então, se esse jovem rico não aceitou mesmo, né, e morreu sem aceitar esse convite, ele vai voltar na era milenar. É aí que ele vai entender o que ele perdeu. Como muitos hoje. Porque ele era bom, né, André? Pela descrição
que a própria Bíblia fez dele, que ele mesmo falou sobre ele, as coisas que ele fazia para servir a Jesus, ao reino, então ele já era obediente. Então, como muitos hoje, né, que já são pessoas justas, mas apenas não entendem esse ponto da consagração, né? E esse ponto não era plenamente entendido pelos discípulos também, né? Eles tinham, pelo que se pergunta, as interações deles com Jesus, dá para entender que eles tinham certas dúvidas, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Quando Pedro perguntou a Jesus Cristo, né? Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Vou pedir a irmã Simone para ler esse trechinho aqui. Desde o texto ali em cima? Não, aí já Daí, lê a partir daqui. Tá. Deixa eu só aumentar aqui. A importância da pergunta de Pedro é óbvia. Nós deixamos tudo, disse ele. Em outras palavras, ele estava lembrando ao mestre que, como seus discípulos, eles haviam cumprido as condições de discipulado que ele procurou impor ao jovem rico. De fato, o tudo provavelmente não era tanto quanto o tudo do jovem, mas o princípio era o mesmo. Tendo feito esse sacrifício, naturalmente queriam saber o que poderiam esperar em troca. Esse foi o objetivo da pergunta de Pedro. Isso revela que ele ainda não havia captado o verdadeiro espírito do discipulado. Para ele, ainda era mais ou menos uma proposta de negócios, que ele esperava que lhe proporcionasse maiores retornos, pelo menos em honra e prestígio, do que seu negócio de pesca. Em vez de ser um pescador humilde, ele tinha a esperança de obter uma posição proeminente no reino do Messias, para ser um governante, um príncipe e grande entre os homens. Não é interessante isso daí? Né? E tem apoio, né? Porque a mãe dos discípulos chegou para Jesus e disse o que para ele? Sobre colocar à direita e à esquerda, né? Indicando posição de poder. Era Tiago e João, se eu não me engano, né? Eram dois irmãos que tinham. E daí mostra mais ou menos a cabeça, né? Mas era uma discussão frequente entre eles, ser maior. Quem é o maior, exato, né? Tanto é que Jesus várias vezes deu lições sobre ser mais humilde. Que era o que eles precisavam. Exatamente, né? E aí sobre Pedro, um comentário que eu queria fazer também, posso? Nem levantei a mão. Falar. Mas nós tivemos a convenção geral essa semana, né? Começou no sábado e terminou ontem. Foi online, mas foi muito, muito interessante. E daí teve um discurso falando sobre 4 exemplos grandes, né, que nós temos. E Pedro foi um. E eu achei muito interessante quando o irmão disse que Pedro, quando Jesus chamou Pedro, Jesus já chegou para ele dizendo assim: Pedro, eu conheço você, eu sei quem você é. Praticamente, né, resumindo em outras palavras, né? E aí Pedro talvez tenha pensado assim: ué, conhece o quê, né? Que eu sou um pescador, né? E aí Jesus veio com a oferta, né? Me segue. Porque se Jesus disse a vários discípulos, né? Eu te conheço, eu já sei quem você é, então o coração já estava analisado, né? Aquele convite era mais certeiro. E naquele jovem rico que a gente observa que teve um contorno ali, né, que o próprio jovem foi fazendo, não, mas eu quero mais, mas como é que eu consigo? E aí Jesus no fim só ele disse assim, então, vende tudo e me segue. E aí ele sentiu a resistência, né, o impacto de não, então Jesus também conhecia aquele jovem, né, provavelmente o coração, a inclinação, né, então não se trata de predestinar ninguém a uma coisa ou outra, mas hoje cada um tem uma inclinação e a gente tem que entender a prioridade disso, né? Na vida isso é muito pessoal, né? Mas é só uma lembrança aqui, falando sobre Pedro, eu gostei muito desse ponto, sabe? Às vezes a gente ignora a importância desse convite de Jesus Cristo, né? A cada um.
E isso também puxa para nós, né? Então, qual é o nosso, a nossa força motriz, né? Qual é a motivação? É ser imortal, né? Ser uma espécie de super-homem, ter glória, ter poder, né? Dizer que, né? É essa a motivação ou é o amor ao Senhor Jesus, amor ao Pai Celestial, vontade de estar do lado deles, né? O que move a gente? Né? Será que a gente vai vencer o mundo como uma moeda de troca? Ok, então eu vou vencer o mundo porque eu também quero receber. Não é errado você ter a esperança, você querer, né? Porque a Bíblia fala, né? Que Jesus vem para punir os ímpios, né? E dar a vida àqueles que buscam, diz a Bíblia, né? Glória, honra e imortalidade. Mas esse buscar não é nesse sentido egoísta da coisa. É no sentido de que a pessoa sabe que esse é o resultado final. Você sabe que eu acho muito difícil quando a motivação não é esse amor, a pessoa perseverar até o fim. Porque se for, por exemplo, uma espécie de... Porque os discípulos, eles tiveram esse convite de Jesus, eles tiveram essas disputas, mas quando eles entenderam, que foi aquele choque com a morte do próprio Jesus Cristo, né? Quando eles entenderam que a vida deles ia passar por aquele mesmo processo, né? Eles aceitaram e eles agarraram aquilo e eles tiveram as vidas também em sacrifício, né? E hoje é do mesmo jeito. Se não houver essa força, essa motivação que é o amor a Jesus Cristo e amor ao Pai, eu acho muito difícil, porque as coisas que brigam contra a gente, como a gente viu no início, né, é a carne, Satanás e o mundo. É como se a gente estivesse num paredão de guerra com toda espécie de armamento contra a gente, né? Mas se você não tem por dentro a inclinação, com o tempo isso se desfaz, né? As outras coisas tomam o lugar. É como se o solo do coração tivesse oco, né? E aí outras coisas vão tomar esse lugar, mais cedo ou mais tarde. Invariavelmente é isso que acontece, né? Se for isso daí, né? Então fica aí mais um detalhe sobre o vencer o mundo, né? Vencer o mundo para quê? Qual é o nosso objetivo? Qual é a força motriz? É moeda de troca? Tá bom, eu vou deixar de fazer isso para ganhar aquilo? Ou realmente é porque nós amamos a justiça, amamos ao Pai Celestial, amamos o Senhor Jesus e estamos dispostos a provar que amamos acima de qualquer outra coisa? Então é isso, né? Então vamos mais diretamente aqui ao tema vencer o mundo. E aí eu vou pedir aqui a Ana Simone para ler. Pode ler isso. Uhum. Vencer o mundo significa que, ao vivermos de acordo com os termos da nossa consagração, nos opomos ao princípio do egoísmo que nos cerca por todos os lados e continuamos a entregar nossa vida altruisticamente ao serviço de Deus, da verdade e dos irmãos. Quais cristãos fomos chamados para fora do mundo e devemos permanecer separados dele, sem permitir que sejamos influenciados por seu ponto de vista de interesse próprio. Ainda não é hora de reformar o mundo nem de mudar o prevalecente ponto de vista do primeiro eu para a atitude de autossacrifício. Assim, nosso teste é continuarmos separados do mundo, abandonando o ponto de vista do primeiro eu, ao passo que nos esforçamos a entregar nossa vida pela causa do amor e da obra divinos. Vencer o mundo tem implicações muito mais sérias do que simplesmente abster-se de participar de alguns de seus prazeres. De fato, muitos dos prazeres do mundo nascem do egoísmo e, portanto, devem ser evitados pelos que tentam vencer o mundo. Não devemos pensar, no entanto, que somos fiéis vencedores simplesmente porque nos afastamos dessas coisas. Quais seguidores do Mestre, estamos sendo preparados para participar com ele na regência do novo mundo de Deus. Portanto, estamos sendo treinados nos princípios do amor.
Sob a influência do amor, estamos entregando nossas vidas em sacrifício. Isso não significa que não tenhamos alegria na vida. De fato, se estamos vivendo de acordo com nossos privilégios, teremos a alegria do Senhor. Se, por outro lado, não aprendemos a apreciar o caminho do amor e de sacrifício o suficiente para encontrarmos nele e nas promessas de Deus associadas com esse caminho uma porção plenamente satisfatória que mais do que supera todas as pequenas alegrias do mundo, devemos examinar nosso coração para descobrir o que está errado. Se tivermos que buscar os prazeres e passatempos do mundo enquanto entregamos nossa vida a Deus, teríamos sérios motivos para nos questionar se realmente estamos sendo vitoriosos no sentido mais pleno. A tribulação da qual Jesus falou em nosso texto introdutório e que temos no mundo será proporcional ao grau em que nosso caminho na vida é contrário ao espírito do mundo. O mundo ama os que são dele, explicou Jesus. Se o mundo não encontrar nada em nós ou no nosso modo de vida que se oponha aos seus modos, então podemos muito bem questionar se o caminho que estamos tomando é o caminho da vitória. No entanto, se estamos vencendo o mundo, estamos destinados em algum momento e de alguma forma a sofrer sua oposição, pois no mundo tereis aflições. No entanto, podemos ter bom ânimo, não porque nos alegramos com problemas, mas por causa dessa evidência de aprovação divina. Podemos nos alegrar por causa da nossa fé nas promessas divinas, de que, embora estejamos perdendo nossa vida terrena, desistindo de tudo que o mundo considera valioso, temos a certeza de que alcançaremos a vida em abundância, pois, por perseverarmos em fazer o bem, estamos buscando a glória e a honra e a vida imortal. Então, o que podemos comentar desse trecho que foi lido aqui? E aproveito aqui para dar as boas-vindas ao irmão José. Abre o microfone, por favor, irmão José. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Muito bom ver você, viu? Peguei aqui na... Muito bom. Idem. Muito bom. Então, fiquem à vontade para comentar. O que Eu nós... pensei que não estava na videoconferência, não. Ah, não, tá sim. Você tá sim. Mas tá muito bem. Se você puder só desligar o microfone para não dar eco, eu agradeço. E se quiser falar, você liga o microfone e pode falar à vontade. Só dá uma indicação com a mão assim para eu ver que o irmão quer falar. Perfeito. Bom, então vimos aqui sobre vencer o mundo. Então esse vencer o mundo deu muitas dicas, né? Uma das dicas de que estamos vencendo o mundo, qual seria? A oposição do mundo, do próprio mundo. Se o mundo bate palmas para nós, se o mundo está sorrindo para nós, seria uma indicação de quê? Concordam que poderia indicar que nós não estamos vencendo essa batalha? Porque Jesus falou que no mundo teríamos tribulações, que o mundo nos perseguiria, etc, etc, etc. Então, daí a gente vê, né, que forjar aliança com o mundo vai ficar, né, tranquilo. Ah, pode fazer tudo. Ah, aí você vê aí uma série de religiões que se dizem cristãs abrindo mão de princípios cristãos, né? Aqui a Rosângela disse, né, indica que somos amigos do mundo e inimigos de Deus. Então vamos lá, a Bíblia ela tem padrões de moral, correto? Muito claros. Aí você vê muitas igrejas abrindo mão desses padrões de moral, subvertendo totalmente, trocando o certo pelo errado. O mundo vai aplaudir? Vai aplaudir. A igreja tal
é renovada, é reformada, tem uma, né, contemporaneizou, né, se modernizou, aceitou que a sociedade está num processo transformatório. Eu até consigo ouvir os argumentos a favor, né, dos que... E aí a Bíblia ela não tem valor, né? E uma igreja dessa vai ter problema? Não vai ter problema nenhum. Vai sofrer perseguição nenhuma. Perseguir por quê? Pode falar, irmão Everaldo. Grande parte das igrejas, né, ela tem o famoso evangelho progressista, né, que está adaptando, né, esse evangelho ele é adaptado realmente para adquirir mais membros, né, e com certeza agindo dessa forma está fugindo completamente aquilo que Cristo ensinou, né, que a gente tem que afastar assim do mundo. Com certeza não vai aplaudir para nós, que a gente vai ter muito, como se diz, vamos ser muito testados, né? Então é isso que está acontecendo com essas igrejas. Elas estão crescendo a membresia, estão, acho que visando o lucro muitas vezes também, né? E estão afastando mais o evangelho de Cristo. Exato, né? Muito bem comentado, né? E é isso. Então, se quisermos vencer o mundo, temos que ter coragem para defender princípios do mundo, de Deus, desculpe, com respeito, né? Com paciência, com amor, mas defendendo os princípios. Não podemos nos corromper, nos comprometer, né? Abrir mão desses princípios, porque o que é certo é certo. E Jeová e Jesus exigem isso de nós, né? Então, fica esse grande alerta, né? Será que o mundo nos odeia ou nos ama? E podemos inverter a pergunta: eu amo o mundo ou eu odeio o mundo? Né? Acho que o ódio aí entra mais como as ações, né? As influências do diabo, né? Não que a gente odeie as pessoas. Não, de jeito nenhum. O próprio Jesus, né? Ele entregou a vida pelo mundo. Mas todas as ações do mundo hoje são reflexo do líder do mundo, que é o diabo, né? Isso. Que é quem tem a crassa vontade de ver a humanidade apodrecida, né? A gente sente isso. É como se a humanidade estivesse declinando assim numa velocidade cometa, né? Se a gente for ver do início até... É muito complicado a situação, né? E essa questão é importante, né? Nós amamos as pessoas, mesmo aquelas que estão indo totalmente contra a lei de Deus na sua prática, né, de vida. Porque nós temos que odiar o pecado e amar as pessoas. Deixar que Deus julgue, não somos nós que vamos julgar. Temos que separar as coisas. Uma coisa é a igreja, né? Ser membro da igreja, ser aceito na igreja, aí a pessoa ela tem que se adequar ao evangelho, né? Ela não vai querer importar conceitos do mundo para dentro da igreja. A igreja séria não vai aceitar isso. Agora, o cristão verdadeiro, ele ama os pecadores. Jesus amou os pecadores. Jesus veio para dar vida. Inclusive, os estudantes da Bíblia entendem que agora não é o único momento de salvação. Agora é o momento de salvação da igreja apenas. O mundo inteiro vai ter uma chance na era milenar. Então, olha que lindo, né? Então, hoje, a pessoa que não aceita a Deus, que vive de modo impróprio, né? Ela vai ter uma chance de se livrar desse peso, de se livrar dessa sociedade corrupta, né? De se livrar de Satanás, que Satanás tem uma ação, de algum modo ele consegue, sim, agir nas pessoas para que elas se sintam inclinadas a fazer o mal. Então, imagina, na era milenar vai ser muito fácil, mais fácil, para as pessoas aceitarem a justiça de Deus. Imagine, eu fico imaginando que, eu acho que a grande maioria vai se ajustar.
vai agradecer muito ao Pai Celestial pela chance que está sendo dada, vai dizer assim, puxa, como eu era cego, como é que eu não enxergava essas coisas, como que o pecado me dominava. E quem for resistente lá durante a era milenar, aí sim, Jeová vai agir do modo correto no tempo certo disso. Agora, nós hoje temos que amar as pessoas e odiar o pecado. O pecado em nós, o pecado nos outros. Não aceitar o pecado. Essa é a diferença, né? Não podemos comprometer, nem abrir mão, nem modernizar, como a Simone falou, né? Ou o Everaldo falou também, né? Que as igrejas estão fazendo esforços para serem mais aceitas. Né? Não é bem por aí. Então vamos ler essa última parte aqui. Sigam-me. Como último exemplo, né, de como podemos vencer o mundo. Aqui o convite de Jesus. O mundo dos dias de Jesus se voltou contra ele e, por fim, o matou. Não devemos esperar um tratamento melhor hoje. Como Jesus explicou, o servo não pode esperar ser maior que seu mestre. A razão pela qual o mundo odiava Jesus era que seu modo de vida era contrário ao deles. Por meio de seu exemplo de sacrifício, ele condenou o egoísmo do mundo e, por seus ensinamentos, expôs os erros amplamente aceitos, ao mesmo tempo em que ensinava verdades impopulares. Como seus discípulos, ouvimos o chamado do Mestre: sigam-me. Seguir a Jesus significa muito mais do que simplesmente admirá-lo. Andar fielmente em seus passos significa que nossas experiências no mundo serão semelhantes às dele. Contudo, ele venceu o mundo e também podemos fazer o mesmo, se, como ele, mantivermos em mente o grande objetivo da vontade divina e confiarmos na graça prometida do Pai Celestial para nos ajudar em tempos de necessidade. Visto que logo participaremos dos emblemas do memorial este ano, é porque a revista, né, a data, devemos nos alegrar mais do que nunca no que eles significam como símbolos da morte de Jesus, qual Redentor do homem. Lembremos-nos também que, por causa dessa grande obra redentora, agora temos o privilégio de morrer com Jesus, por entregarmos a vida para fazer a vontade de Deus. Se formos fiéis, seremos verdadeiros vencedores e teremos cumprido em nós mesmos a promessa do Mestre. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, tá aí, né? Essa consideração final, né? Com o conselho, o chamado de Jesus, né, para seguirmos a Ele, e sabendo que o resultado disso é a morte, né? Quer seja morte social, ostracismo, em alguns casos, e no caso de Jesus foi a morte literal. Podemos esperar que cristãos hoje sejam perseguidos até a morte? Sim. E tem acontecido, né? Tem acontecido. A situação do mundo pode piorar a tal ponto? Eu acho que pode. E vai depender também do país onde a pessoa mora. Perseguições envolvendo morte e vida podem acontecer e estão acontecendo em alguns países, né? Pessoas que professam serem cristãs estão sendo decapitadas, queimadas, torturadas, né? E visto que nós esperamos um aumento nas dores de aflição, uma grande tribulação como nunca houve antes, pode acontecer sim, da situação no mundo ficar tão caótica de os cristãos terem que passar por uma prova muito dura. Mas lembrando que o vencer o mundo não é só ser fiel nesse aspecto físico, né? O vencer o mundo, como nós já vimos, envolve tudo isso. Envolve a luta contra a carne, o mundo e Satanás. Então, é possível você vencer numa frente de batalha e perder na outra. Nós temos que ser completos nesse caso, né? Não queremos
não queremos, como é o caso, né? Há relatos de pessoas que se opuseram ao mundo a tal ponto de serem presas por décadas, depois foram soltas e sucumbiram ao materialismo, ou caíram no laço da imoralidade, né? Então nós temos que tentar vencer em todas as frentes de batalha, seguindo Jesus, seguindo os passos de Jesus, né? Que significa ser semelhante a Ele e ter experiências semelhantes a dele, para que nós possamos também ajudar a humanidade, né? Por que todo esse esforço em criar, em escolher um grupo de cristãos que vai passar por tanta provação, por tanta oposição? Qual é o objetivo disso tudo, se não ajudar a humanidade durante a era milenar? Porque aí nós teremos aí um grupo de cristãos que já viu de tudo, já venceu de tudo, mas não é para se acharem superiores e agora vou sair condenando a revelia quem não se ajustar. Pelo contrário, é ser compassivo, é ser misericordioso, é poder olhar para a pessoa e a pessoa vai saber que alguém lá no governo celestial já passou pelo que eu passei e venceu. E do outro lado, do lado de quem está julgando, pode ser que sejamos nós, se formos vencedores. Então vamos supor que todos nós aqui consigamos ser vencedores e estaremos sentados em tronos juntos com o Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos olhar, participar do julgamento da humanidade. Não concorda que vai ser muito mais justo quando olhar para uma pessoa e aí aquela pessoa que está sendo julgada, você identificar nela o problema que você teve e venceu. E você sabe como foi difícil vencer. Não vai ser muito mais justo para a humanidade? Então esse é o objetivo. Queremos vencer o mundo para ajudar outras pessoas a vencerem também durante a era milenar. Gostaria que esse pensamento ficasse para consideração. Muito obrigado, meus queridos irmãos, aí pela presença, pela participação. Os que puderam participar por vídeo, aí o Everaldo, o irmão José, e também os que estiveram aí pelo chat, os que estiveram ouvindo, a Cida, o Edson, a Rosângela, e vocês que estão ouvindo a posteriori, né, a reunião gravada. Obrigado também. O irmão José, o seu áudio como é que tá, irmão José? Vamos fazer um testezinho aqui. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Fala uma frasezinha assim mais longa. Vencer o mundo significa que, ao viver de acordo com os termos da nossa consagração. Perfeito. Se eu estou fazendo um teste de áudio, eu ia pedir o irmão para concluir daqui a pouquinho com a oração final. Poderia? Tá bom. Então tá, vou pedir para o irmão desligar o seu microfone, que nós vamos só entoar um hino aqui, e aí depois, quando terminar o hino, o irmão pode fazer a oração final, tá bom? Então o hino é o hino 319, com a letra revisada. Nós estamos revisando para refletir melhor o inglês, né? Deixa eu colocar aqui no 319. Nos reviva também. Vou colocar aqui então. Só um minutinho que tá abrindo aqui o áudio.
Acho que abriu agora. Pode abrir o áudio, por favor, e fazer a oração final. Oramos. Soberano Deus, Pai Jeová, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que estudamos a tua palavra, a Bíblia, esse assunto tão oportuno como esse vencer o mundo. Assim, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que venceu o mundo, mostrando que também podemos vencer se nos esforçarmos de forma sincera. Então, que o Senhor nos proteja do mal, a todos os irmãos que estão lutando para vencer e ser recompensado com a promessa que o Senhor nos fez à igreja. Perdoa nossos pecados, por favor, em nome do seu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Sabe que Rapaz, eu me perdi no horário. Só um minutinho aqui. Eu fiquei na mente que era 6